O que é que a Bíblia diz sobre porte de armas e autodefesa? Esse é um assunto que vai e vem, mas é um assunto sempre perene nos debates políticos que envolvem cristianismo e conservadorismo de forma geral. Será que um cristão pode ser a favor do porte de armas? Será que um cristão pode ter armas? Será que políticas pró-armamentistas podem ser consideradas políticas cristãs? No vídeo de hoje eu estou com minha bíbliazinha aqui, certo? Minha bíbliazinha de guerra. E a gente vai olhar o que é que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre a questão do armamento. Mas antes, aquela velha parceria maravilhosa, a gente tem o pessoal do Clube Ictus que mandou a sua caixa pra gente esse mês, que é o clube de assinatura do Peixe Grande, e a gente tem várias pessoas, não é, todo mês trazendo assuntos interessantes, livros bacanas pra gente, sempre com algum grande nome da teologia indicando bons materiais. Nem sempre são materiais cristãos, certo? A gente tem editorial com marca-página exclusivo, velha mensagem aí do pessoal pra gente, editorialzinho, ó, lindinho, chuchu beleza, negocinho bom com entrevistas, baseado nos livros, e os livros desse mês foram Charles Dickens, O Conto de Duas Cidades, e Goethe, não sei como é que pronuncia o nome desse homem em alemão, eu sempre chamei de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, não sei, no alemão é horrível. Ambos publicados pela Estação da Liberdade, ó, materialzinho muito legal que geralmente você não vê em clubes de assinaturas cristãos, certo? Entra aqui no link do Clube Ictus, que eles têm excelentes materiais teológicos para indicar para vocês. E claro, frete incluso. Vai lá, Clube Ictus, dá uma moral pro pessoal que apoia aqui o canal. Mas você tá aqui pra saber sobre porte de arma e armamento. O crente pode dar tiro por aí? O crente pode andar com arma na cintura? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê muita guerra. O Antigo Testamento, se você espremer, escorre sangue. Porque no Antigo Testamento a gente tá lidando com o mundo em guerra. E Deus se apresenta também como um Deus da guerra. Um Deus que tá usando Israel também como uma força militar. Hoje, a igreja não tem um exército, a igreja não tem uma cidade, a igreja não tem um rei. A igreja não se confunde com uma única nação. Para um judeu não era problema que ele estivesse armado. Quando você lê as crônicas, quando você lê os livros de Samuel, você lê os livros de reis, você vai lendo do Êxodo até os profetas, você tem constantemente crentes armados. Muitos deles eram membros do exército de Israel. Em todo esse contexto histórico do povo de Israel, há duas passagens bíblicas que me chamam muita atenção. Uma delas está em Êxodo 22:2, onde diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. O verso 3 diz: se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. A ideia é que quando você está naquela situação, tudo escuro, alguém invade a sua casa, colocando sua vida em risco, você usar de força, às vezes até letal, contra essa pessoa para proteger a sua casa e a sua família, não seria considerado um pecado no Antigo Testamento. Agora, se isso acontecesse quando havia sol, ou seja, tudo indica que o texto está falando quando isso acontece de dia, e você percebe que o cara não está ali para matar a sua família ou uma coisa assim, mas está apenas roubando, se você mata essa pessoa, aí sim você é culpado de sangue. Lembra que no mundo do Antigo Testamento você não tinha energia elétrica, tudo era bem escuro, como num grande interior do sertão nordestino. Talvez até pior. Alguém que invade a sua casa à noite, você não tem tempo de dialogar com ele, você não tem tempo de saber quais são as intenções dele. Ele pode estar querendo só levar os seus bens. Ainda assim existe o risco dele vilipendiar sobre a sua vida. Se essa pessoa recebe força letal como uma tentativa de defesa daquele que é a vítima, isso não é assassinato de fato. O Antigo Testamento já lança uma base para a ideia de autodefesa. Agora, ele também lança uma base importante. Se você sabe que a pessoa tá só roubando, você vê o cara lá com sua TV nas costas de dia e você mata essa pessoa, aí sim você é culpado de sangue. Porque veja só, a vida do ladrão é mais valiosa que qualquer bem que ele possa tirar de você. O uso de violência por parte da vítima existe para evitar que ele seja vitimado. Não existe para evitar que ele perca o seu bem. Então, quando você pega um cara que tava só te roubando e você sabe que ele tava só te roubando, ele já pegou tua coisa e já foi embora, ele tava fazendo um furto, ele tava pegando um bem seu sem você tá vendo, ou ele já foi interceptado na sua tentativa de assalto, agora ele tá ali vulnerável, não é a situação em que você tem permissão para matar um cara como esse. Porque se você pega um assaltante e começa a linchá-lo depois que ele tá desarmado, você vai ser réu de sangue, você vai ser culpado desse vilipêndio contra a vida desse indivíduo. Você não dá um tiro num cara desarmado que tentou passar a mão no seu celular. Talvez não seja nem a intenção do assaltante. Talvez ele queira mesmo só roubar suas coisas. Mas se a sua vida é colocada em risco nesse processo, uma arma é apontada pra você, o cara tá dentro da sua casa e você não sabe quais são as intenções dele, o uso comedido de violência de forma proporcional, que pode acabar chegando nesse caso a um uso de violência letal contra o assaltante, é completamente permitido por Deus. Deus tá aqui permitindo a autodefesa, um uso de violência para proteger a sua própria vida. Agora, outra passagem muito interessante está em Deuteronômio, capítulo 22 também, a partir do verso 26, vai até o verso 27. Em Deuteronômio 22, você tem regras a respeito de sexualidade, casamento, estupro e coisas desse tipo. No Antigo Testamento, o estupro é tratado de forma equivalente ao assassinato. Estuprar alguém é tão grave quanto matar alguém. Por exemplo, no verso 25 de Deuteronômio 22, um cara que pega uma moça
e se força contra ela, estuprando e fazendo um ato sexual que não era do interesse da moça, a moça pedindo por ajuda e ninguém salvando ela nesse processo, o cara tem que ser morto. Certo? Na lei do talião, do olho por olho, dente por dente, forçar-se fisicamente contra uma mulher é o equivalente a matá-la de alguma forma. Então, a punição é a morte. Ele vai ser apedrejado publicamente por toda a comunidade de Israel porque ele estuprou uma mulher. E a mulher não vai receber culpa nenhuma nesse processo. No Antigo Testamento, na comunidade de Israel, isso não existia. Aquele que estuprava era morto, a mulher era inocentada. Mas o verso 27 diz uma coisa muito interessante. Ele fala em termos bem negativos, de forma triste, que a mulher foi achada no campo, a moça gritou e não houve quem a livrasse. O que parece ser o interesse do texto é que alguém livrasse essa mulher. A mulher grita, pede por ajuda e não aparece ninguém para livrá-la. Olha, como é que você livra alguém de um estupro? Alguém está sendo estuprado. Você chega lá e vê isso. O que é que você faz? Moço, com licença, você poderia por obséquio retirar-se deste ato forçoso contra esta jovem mulher? Isso não existe. Se alguém está de alguma forma cometendo um estupro, o jeito que você vai tirar aquela mulher da situação é com algum uso de violência. Você vai ter que de alguma forma segurar o cara, vai ter que de alguma forma apagar o cara, você vai ter que de alguma forma dar um mata-leão nele, ou dar uma pancada na cabeça dele. De alguma forma você vai ter que tirar aquele cara de cima daquela mulher. E o modo de fazê-lo vai ser violento. E aqui não é a autodefesa, mas é a defesa do outro. A ideia não é que a violência estaria permitida no Antigo Testamento só para você se defender e defender sua casa, mas também como jeito de defender aquele que está numa situação de vulnerabilidade. Neste caso, a violência seria usada para diminuir a violência. Esse é um dos grandes princípios da ideia de autodefesa, segundo a Escritura. Não porque a gente ama a violência, não porque a gente quer se vingar, mas porque a gente quer proteger. É aquele ato de violência que se manifesta dentro de um momento específico para proteger alguém de uma violência muito maior que chegaria contra ela. Ah, Iago, mas a violência nunca vai ser a resposta para a violência. Claro, em nível absoluto, em nível institucional, a violência não é a resposta para a violência. Mas em momentos pontuais da vida e nas micro-relações de violência que existem, você precisa usar de violência para se defender de atos violentos. Alguém chega na tua casa para matar a tua família, você não simplesmente entrega flores e canta Imagine. Você precisa de uma cultura de paz para termos um mundo mais pacífico. Mas quando a cultura não é suficiente para pacificar o mundo, você precisa de alguma forma fazer um exercício de força contra as violências que vêm contra você. Quando você escuta um barulho em casa à noite, você pega uma vassoura, você pega uma faca, você pega um pedaço de pau, um porrete. Se você tiver uma arma em casa, você vai armado, você não sabe o que está acontecendo ali. Não é porque você é uma pessoa violenta, mas justamente porque você quer impedir que a violência alcance sua família. Ah, mas isso tudo é contexto do Antigo Testamento. É verdade. A gente não pode trazer tudo isso e aplicar diretamente à nossa vida privada. Mas o Novo Testamento diz que o Antigo Testamento é útil para o nosso ensino e para a nossa instrução. As leis do Antigo Testamento a respeito da autodefesa e da preservação da vida apontam para princípios muito importantes para a gente. Princípios esses que são confirmados no Novo Testamento, principalmente pela postura de Jesus. Jesus era claramente contra o desarmamento. A gente nem está falando de arma ainda, né? A gente está falando do direito de defesa. Agora, Jesus fala muito no Novo Testamento sobre um direito de defesa que é armado. A gente imagina Jesus como alguém totalmente, né, pacifista e tal, um Dalai Lama da vida. Jesus não foi isso. Jesus não era Gandhi. Jesus era Deus, e como Deus, ele trouxe muitas vezes mensagens e ideias que vão contra aquilo que a gente imagina. Talvez você seja contra o armamento civil. Jesus não foi. Talvez você fique chocado, mas esse não é o meu Jesus, mas é o Jesus da Escritura. Às vezes a gente vai na Bíblia esperando que ela confirme nossas ideias, mas às vezes a gente tem aqui, como dizia C.S. Lewis, um mestre ou um juiz, e muitas vezes Deus julga nossas ideias e as condena, e Jesus muitas vezes nos apresenta ideias mais coerentes a respeito das coisas. Uma delas é uma visão a respeito da possibilidade do homem se defender e defender o outro usando o armamento para isso. Por exemplo, em João 2, a gente tem um Jesus que se arma. Você imagina Jesus armado? Diz em João 2,15 que, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou mesas. O azorrague era um tipo de chicote dos mais violentos que existiu naquela época. Foi o chicote que foi usado contra Jesus quando ele estava sendo torturado antes de ser crucificado. Era um chicote, geralmente com cordas de couro, e na ponta de cada corda existiam ossos de animais ou metais, que serviam para pregar na carne de alguém quando esse chicote era lançado. O chicote não tinha só a função de bater, mas tinha a função de grudar e arrancar parte da pele da pessoa, do couro da pessoa, à medida que a pessoa apanhava com esse chicote. Era uma arma que tinha o poder de desfigurar, de torturar, de talvez matar um indivíduo. E Jesus usa isso como uma ameaça contra os cambistas. Não diz no texto que Jesus bateu em alguém com isso. Jesus não bateu em ninguém. Mas ele faz essa arma para ameaçar os cambistas que estavam na sua propriedade, que era o templo. O templo era dele. E estavam usando o templo dele contra ele. E ele então ameaça essas pessoas de forma armada. Jesus não tinha uma pistola, Jesus não tinha um revólver, ele não tinha uma 12, cano cerrado. Mas ele tinha um instrumento muito letal para sua época,
contra essas pessoas. Jesus era Deus e ele era perfeito e ele nunca pecou. Se portar uma arma, se fazer uma arma como Jesus fez, se usar essa arma para ameaçar alguém em caso de necessidade, sempre for algo pecaminoso e errado, partindo de um cidadão comum, então Jesus estaria pecando, Jesus teria pecado, e Jesus nunca pecou. Isso significa que armar-se e usar essa arma de forma correta não é um ato pecaminoso e não é um ato que ofende ao Senhor. Esse mesmo Jesus que se armou, manda que seus discípulos se armem. Em Lucas 22, a partir do verso 36, diz: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, o que não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Mas à frente diz: então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes: basta, é suficiente. Vê aqui a história. Jesus chega aos seus 70 e manda que eles preguem o evangelho sem levar nada. Não leva bolsa, não leva sandália. Vai recebendo aí do que a vida der. Era um jeito de ensinar-lhes a respeito de como viver uma vida de fé. Vocês não vão levar nenhum instrumento de defesa, nenhum instrumento de provisão. Vocês vão andar e vão receber aquilo que as pessoas quiserem dar para você no caminho. Agora aqui em Lucas 22, ele muda esse processo. Ele diz no verso 35, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Agora quem tem bolsa, tome aí e tal. Jesus agora muda a ordem que ele deu aos 70 de que, agora tomem provisões pra vocês. Você não tinha bolsa? Pega uma bolsa, bota aí umas provisões, umas comidas, um dinheiro. Você não tinha capa para se cobrir do frio? Agora pega uma capa. Você não tinha espada? Agora leva a espada. Jesus queria que eles levassem uma espada, para que eles pudessem se proteger. A função da espada é essa. A função da espada é atacar ou se defender. Jesus condena que Pedro ataque alguém mais na frente aqui na história, mas a espada teria essa função de se defender. As ruas eram muito perigosas, as estradas eram muito perigosas. Eles iam estar numa situação de vulnerabilidade muito intensa como missionários. E Jesus ordena que missionários se armem. Vale, Iago, você acha que é certo um pastor andar armado? Jesus ordena que missionários andassem armados, com o intuito claro de que eles pudessem se defender nos contextos de dificuldade que surgiriam. Alguns vão dizer que não, Iago. Quando Jesus diz basta, aqui no final do texto, ele está dizendo, basta, não é isso. Nossa, vocês não estão entendendo o esquema aí do negócio, não é de arma que eu tô falando, não. É da arma da palavra, sei lá, é da espada da palavra de Deus. Mas Jesus fala de espada assim como ele fala de bolsa, como ele fala de alforje. Não é uma metáfora, é espada de verdade. Quando eles trouxeram 2 espadas, a palavra que Jesus usa ali nunca é usado no Novo Testamento para falar de basta no nosso sentido no português. A gente usa basta como para dizer, chega disso, droga, vocês são muito burros. No grego isso não se usa. Jesus não está trazendo uma declaração de condenação contra os discípulos como se eles não tivessem entendido, mas está dizendo que as 2 espadas que eles possuíam era suficiente para ajudá-los na defesa. Outros vão dizer que isso foi por causa de uma profecia. Jesus quer as espadas por causa da profecia que se cumpriria. Isso está no verso 37, né? Vos digo isso porque importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Jesus ordena que eles tragam a espada só para cumprir uma profecia. Ótimo, Jesus quer realmente cumprir a profecia, mas Jesus não pode ordenar o pecado para cumprir a profecia. Jesus não poderia ordenar-lhes que eles fizessem atos pecaminosos para que a profecia se cumprisse sobre ele. Isso seria falsificar a profecia. A profecia se cumpre quando Pedro pega a espada e arranca a orelha de alguém. Jesus repreende Pedro. Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Você não pode viver de forma violenta tentando atacar as pessoas e agir contra elas de alguma forma. O cara não estava nem fazendo nada contra mim, você vai lá e arrancou a orelha do indivíduo. E a profecia se cumpre nesse sentido, quando Pedro age como malfeitor tendo a espada. Mas o ato de usar a espada e ter a espada e estar protegido com um instrumento letal não é pecado, porque Jesus não poderia ordenar o pecado. Jesus ordena que se compre armamento letal para autodefesa. É por isso que em Lucas 11, 21 e 22, Jesus fala uma parábola sobre um homem armado que defende a sua casa. Ele diz, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os espólios. E ele vai fazer aqui uma analogia a respeito do seu reino, né, e do reino das trevas. Mas Jesus está contando aqui a história de um homem valente que estava armado e protegia a sua casa. E ele não fala disso em termos necessariamente negativos. Ele não diz que esse homem está errado. Na verdade, ele está chamando a atenção para algo positivo em cima disso, da defesa de um reino. Como é que Jesus poderia tratar de forma negativa o fato de alguém proteger a sua vida de forma armada, quando ele estava armado e ele ordena que alguém se arme? Jesus é claramente a favor de que um homem de Deus porte armas para defender a si e para defender aos outros. Tanto que no Antigo Testamento o desarmamento é tratado como um ato de punição divina contra o povo de Deus. Saul foi um dos reis de Israel que era ímpio, que era desobediente ao Senhor. E uma vez ele desobedeceu a ordem do profeta e quis realizar sacrifícios a Deus como se fosse um sacerdote. Isso está em 1 Samuel capítulo 13. Como punição divina, os filisteus chegaram sobre Israel
e tomaram todas as suas armas, de forma que Israel não tinha mais como se defender de nações inimigas. 1 Samuel 13, a partir do versículo 19, diz assim: E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. A desgraça se deu sobre Israel, porque não se achou espada nem lança lá, porque eles estavam debaixo das mãos de uma nação ímpia e lhes impediam de ter o próprio armamento. No Antigo Testamento, desarmar um povo era um instrumento de domínio sobre eles. A gente sabe, ao longo da história do mundo, que toda grande ditadura se deu através do desarmamento civil. Foi o que Hitler fez na Alemanha, é o que a gente encontra na Venezuela. O direito de armamento civil nos Estados Unidos não existe só por causa da defesa pessoal. Em termos políticos, existe também para que a população possa se defender do governo. Um povo armado nunca vai poder ser dominado politicamente por uma tirania ou uma coisa assim. O armamento é uma defesa diante de potências nacionais que se levantam contra o indivíduo, segundo a teologia de 1 Samuel. Ou seja, a palavra de Deus diz que a autodefesa é uma coisa boa, defender o fraco é uma coisa maravilhosa, a gente pode usar de violência para isso, às vezes de violência letal, e até mesmo de forma armada, porque Jesus se armou, Jesus mandou se armar, e uma nação sem armas é uma nação que está debaixo da ira de Deus, uma nação que está sendo punida por Deus e que está sujeita ao vilipêndio de líderes e de dominações estrangeiras e cruéis contra o próprio povo. Mas Iago, a Bíblia não diz não matarás? Diz, a melhor tradução de Êxodo 22 é não assassinarás. O assassinato está atrelado justamente a um ato criminoso de tirar a vida de alguém sem motivo. Ora, mas o próprio Antigo Testamento e o mesmo Deus que ordenou o não assassinato é o Deus que ordena a morte em certos casos, seja como punição civil, seja como autodefesa e coisas assim. A autodefesa não é assassinato nos termos de Êxodo 22. Ah, Iago, mas a Bíblia não manda dar a outra face? Manda. Mateus 5 vai dizer que se alguém lhe ferir a face direita, você deve entregar o outro lado. Por que ele fala face direita? Ora, todo exemplo, todo grande exemplo, geralmente usa aquilo que é ordinário e não aquilo que é exceção. Se eu vou dar um tapa em alguém, geralmente eu uso a mão direita. Os canhotos naquela época era até mal visto. Então se eu vou dar um tapa com minha mão direita na cara de alguém, eu vou acertar o lado esquerdo do rosto de alguém. Agora, para eu acertar a face direita, como é que eu faço isso? Ou eu vou dar um tapa de mão canhota, o que não faz muito sentido, por exemplo, ou eu vou dar um tapa com as costas da mão, certo? Que não é o tapa da violência, pura e simplesmente, mas é o tapa da humilhação. Jesus não está falando que se alguém tenta lhe dar um soco na cara, a sua postura como cristão tem que ser deixar ele lhe socar mais. Se alguém lhe dá um tiro de um lado, ele tem que dar um tiro no outro. Ele está falando de humilhação. Alguém lhe dá um tapa de humilhação para lhe provocar, ele quer lhe humilhar, e sua postura é simplesmente ceder à humilhação. Você, como cristão, não tem que devolver humilhação com humilhação. Você deixa. Isso é um texto sobre humildade, é um texto sobre não pagar o mal com o mal, é um texto sobre se submeter a situações que muitas vezes são humilhantes para você. Não é um texto sobre defesa da própria vida e sobre defesa da vida do fraco. Mas Iago, Efésios 6,12 diz que nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra o mundo espiritual. E é verdade. Mas não é porque nossa luta não é contra carne e contra sangue que a gente não vai de alguma forma se defender quando carne e sangue vem contra a gente. Nossa batalha é espiritual, nosso inimigo é o diabo, é o pecado, é o erro. As pessoas não são nossos inimigos, a gente não tá numa guerra ou construindo um exército cristão para dominar países ou continentes, mas estamos nos defendendo quando a nossa vida física é posta em risco. Paulo não tá falando sobre autodefesa naquele texto. Paulo não está falando sobre armamento naquele texto. Mas 2 Coríntios 10,4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim argumentos da palavra de Deus para convencer as pessoas. Sim, Paulo está falando sobre o processo de convencimento na fé, sobre o processo de conversão. Paulo não está falando sobre como você se defende de um homem mau. Paulo está falando como é que você converte as pessoas. E você não converte através da violência, através da arma, mas através do argumento, através do Espírito Santo, de um poder de convencimento que traga as pessoas à fé. Iago, nós temos que ser pacificadores, diz o texto bíblico. Sim, mas nós somos pacificadores e não pacifistas. Às vezes, a pacificação só existe através de guerra. Existe uma guerra espiritual para pacificar o mundo. Para que meu país viva em paz, eu preciso de uma força de exército que me proteja de invasores externos. Para que minha casa esteja em paz e para que eu possa pacificar a minha casa, eu preciso de uma série de recursos que impeçam homens violentos de entrarem aqui. Para que eu seja um pacificador, eu preciso ter um instrumento de violência contra aqueles que podem usar a violência contra a minha vida. Então os argumentos que são usados contra o porte de arma a partir da escritura não são bons. Os argumentos que são usados contra a autodefesa a partir da escritura não se subsistem. Ou seja, biblicamente, porte de arma e autodefesa são pautas sim cristãs. Agora, há um anseio escatológico no coração do crente. Eu não queria que você parasse aqui não, eu queria que você ouvisse até o final, ainda mais se você é uma pessoa pró-armamento. Nós temos um anseio escatológico para que as armas não sejam mais necessárias. A gente vive num contexto de guerra,
contexto de impiedade, é necessário que a gente tenha como se defender. Mas isso existe por causa do pecado, porque o pecado entrou no mundo, a gente precisa se defender dos homens maus que intentam contra nossas vidas. Mas a gente anseia por um mundo em que isso não vai existir mais. Isaías 2,4 profetiza dizendo que ele, o Deus vivo, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Haverá um tempo que a gente não vai mais precisar de clube de tiro. Haverá um tempo que a gente não vai mais precisar atirar, porque instrumentos letais não vão mais ser necessários. A gente vai viver num contexto de paz que é prometido no novo céu e na nova terra. Por que você pensa nisso tudo? Eu sei que isso mexe com alguns brios, com alguns ânimos. Comenta aqui embaixo isso, o que é que você acha. Muito pastor, nesse tempo de eleição, tá fazendo aí comentários de que essas pautas sobre armamento não são pautas cristãs. Isso é que um cristão de verdade pensa sobre armamento, certo? É isso que a escritura diz sobre armamento. Confie no que diz a palavra de Deus, não nos preconceitos pessoais dos indivíduos. Lembrando que eu não lidei com o assunto em nível político, eu lidei com nível teológico, é isso que esse canal faz, é isso que a gente quer responder teologicamente, como cristão. Deixa aí seu comentário aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo às 10 horas da manhã. Você pode também entrar aqui no link do nosso site para financiar boa teologia na internet. E se tornar nosso patrão, entrar no nosso grupo do Telegram e poder manter esse canal existindo. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. Entra no clube de tiro. Tchau, tchau.